Olá, gente. Como eu havia prometido a vocês, eu resolvi regravar a aula de ciclos biogeoquímicos. Para quem não me conhece, eu sou a Aline, sou professora de biologia do IF-ENEM do campus Currais Novos, tá bom? Então, eu decidi, além de regravar essa aula, dividir ela em duas partes, para ficar mais fácil para vocês conseguirem assistir e acompanhar e entender melhor. Então, nessa primeira aula, a gente vai falar o que são ciclos biogeoquímicos, vamos falar sobre o ciclo da água, do carbono e do nitrogênio, tá certo? Então, vamos começar. Vamos começar falando sobre o que são ciclos biogeoquímicos. Então, quando a gente olha aqui para o nome, a gente encontra duas partículas que ajudam a gente a dar pistas, ajudam a gente a entender o que são ciclos biogeoquímicos, dão pistas para a gente. Então, a partícula bio vem do grego bios, que significa vida. E gel vem do grego gel, que significa terra. Então, se a gente olhar aqui para essa palavra, ou melhor, para o termo ciclos biogeoquímicos, a gente pode pensar no seguinte: são ciclos em que compostos químicos transitam entre a vida e a Terra. E é justamente isso que são ciclos biogeoquímicos. Quando a gente vem aqui para o conceito, a gente vê que os ciclos biogeoquímicos são processos de ciclagem da matéria em que elementos químicos circulam entre os seres vivos, ou seja, entre a parte viva do nosso planeta, e o próprio planeta, seja nas dimensões da hidrosfera, da atmosfera ou da litosfera, tá? Então, vamos relembrar um pouco o que são esses três conceitos aqui, que eles vão aparecer durante a aula, vamos relembrar um pouco. Então, hidrosfera. A hidrosfera corresponde às porções de água que cobrem a Terra, seja essa água salgada ou doce. Então, todas as porções de porções de água da Terra fazem parte da hidrosfera. A atmosfera corresponde à camada de gases que reveste a Terra, enquanto a litosfera corresponde à camada sólida mais externa da Terra. Então, de um modo mais prático, a hidrosfera corresponde às porções de água, a atmosfera aos gases e a litosfera das rochas. Então, bem, vamos começar aqui com o ciclo da água. Acho que são informações que vocês já sabem, mas não faz mal repetir que a água é um importante solvente. Além disso, ela auxilia no transporte de diversas substâncias e além de facilitar reações químicas. Eu creio que vocês já tenham visto algum gráfico parecido com esse, em que mostra que boa parte da água do nosso planeta é água salgada, né? Aqui no gráfico tem que essa porcentagem de água salgada é de cerca de 97,5% da água do planeta. E apenas 2,5%, né, uma pequena porção é de água doce. E dessa água doce, a maioria dessa água está na forma de geleiras ou então coberta permanentemente por gelo. Então a gente, digamos que tem pouca água livre, de forma líquida, para o consumo, né? Por isso que a gente bate tanto na tecla sobre como é importante preservar os mananciais de água potável do nosso planeta, justamente porque eles têm essa água é pouco disponível para a gente. Então, aqui a gente tem uma visão geral do ciclo da água. E a gente vai detalhar esse ciclo parte por parte. Então, vamos começar aqui. Antes de explicar esse quadradinho aqui, a gente tem que pensar no seguinte: que essa água na Terra está presente tanto nos corpos de água, seja no mar, nos rios ou nos lagos, como também essa água está em forma de neve ou gelo em picos de montanhas, né? Então, o que acontece? A água nos corpos de água e nesse pico de montanhas, ela acaba sendo aquecida pelo calor do Sol, o que faz com que ela passe
para o estado gasoso e vá até a atmosfera. Então, no caso da água líquida, ocorre o processo de evaporação, né, a passagem da água do estado líquido para o gasoso, enquanto aqui no Pico das Montanhas ocorre o processo de sublimação, né, que é a passagem do estado sólido diretamente para o gasoso. Os seres vivos, eles também perdem vapor de água pela respiração e pela transpiração. Então, nós também fornecemos parte desse vapor de água que vai também para a atmosfera. Esse vapor de água, quando ele chega na atmosfera, ele sofre condensação, formando então as nuvens. E essas nuvens, elas devolvem a água novamente para a superfície terrestre através da precipitação. Então, essa precipitação pode ocorrer na forma de chuva, né, água líquida, ou então na forma de neve ou de granizo. Então, essa água que foi devolvida através da precipitação, ela volta novamente para os corpos de água e para os picos de montanhas. Mas quando a gente fala nos corpos de água, principalmente em lagos e rios, acontece um processo chamado percolação. O que é isso? Parte da água que vem para esses corpos de água, ela acaba adentrando a camadas mais profundas do solo. E isso leva à formação de grandes bolsões de água no subsolo, que a gente chama de lençóis freáticos. Então, a água desses lençóis freáticos pode tanto ficar armazenada nesses bolsões, como parte dela é absorvida por plantas, através das raízes, além do que parte desse fluxo de água subterrânea vai para os corpos de água, volta para os corpos de água, ok? Então é isso. O ciclo da água, ele é bem simples, é só vocês pensarem na evaporação, né? Ou melhor, na água da superfície da Terra, indo em estado gasoso para a atmosfera. Depois essa água acaba sendo condensada e formando nuvens, e essa água volta para a superfície da Terra através da precipitação. E parte dessa água que está nos corpos de água acaba sofrendo a percolação e formando os lençóis freáticos. É bem simples. Bem, antes da gente começar a falar sobre os demais ciclos, queria relembrar um pouquinho com vocês o conceito de cadeia e teia trófica, né? O que acontece? As teias e as cadeias alimentares, elas são representações das relações alimentares existentes entre os seres vivos. Só que diferente de uma teia alimentar, a cadeia alimentar é mais simples, ela é um recorte da teia, que ela ajuda a explicação de como essas relações ocorrem, ela se torne mais fácil. Né? Se vocês virem a foto de uma teia alimentar, vocês vão ver que ela é bem mais complexa, né? Mostra todas as relações entre os envolvidos dentro daquela teia. Então, às vezes, para os alunos é mais difícil de entender. Então, normalmente os professores de biologia usam a cadeia trófica por ser mais fácil. Então, bem, vamos aqui conhecer um pouco dos integrantes da cadeia trófica. Os primeiros integrantes são os produtores. Eles são seres autotróficos, ou seja, eles produzem o próprio alimento. Então, aqui na foto a gente tem exemplo de uma planta. A planta, ele é um ser autotrófico fotossintetizante, ou seja, ele produz seu próprio alimento a partir da energia luminosa que ele recebe, né? Que quando ele recebe essa energia luminosa, ele acaba realizando fotossíntese, né? Como vocês já devem saber. Além dos seres fotossintetizantes, a gente também tem os quimiosintetizantes. Eles se utilizam de moléculas, né, químicas para obterem energia e assim produzirem o próprio alimento. Esses são os produtores. Então, depois dos produtores, a gente tem o consumidor primário. O consumidor primário, ele se alimenta do produtor.
Então, no caso das plantas, né, quando esse consumidor primário ele se alimenta de uma planta, a gente pode chamar ele de herbívoro, né? Ele estabelece aqui uma relação de herbivoria entre eles. Relação essa que a gente viu na aula de relações ecológicas, se vocês estiverem lembrados. Quem consome o consumidor primário é o secundário. Então, ele se alimenta desse consumidor primário. E, em contrapartida, o consumidor secundário ele é alimento para o consumidor terciário, né? E essa cadeia ela pode seguir para vários outros consumidores, quaternário, quinternário e por aí por diante. Mas é importante a gente ressaltar que todos os membros da cadeia trófica, eles são alimento para o que a gente chama de seres decompositores, que a gente vai ver bastante nesses ciclos, tá bom? Então, quem são esses seres decompositores? São os fungos e as bactérias. Então, eles utilizam a matéria orgânica de todos os membros dessa cadeia alimentar, após eles morrerem, para obter, assim, o alimento deles, energia, né? Então, por que eu estou relembrando esse conceito de cadeia alimentar ou cadeia trófica com vocês? Porque eu quero que vocês pensem o seguinte: os nutrientes que foram aqui obtidos dos produtores, eles vão perpassando toda essa cadeia, né, até chegar nos decompositores. Então, se aqui esse produtor ele produziu carboidrato, esse carboidrato ele vai perpassando o consumidor primário, e quando o consumidor secundário se alimenta dele, passa para ele e assim por diante. Então, isso acontece com os componentes, né, com os átomos do ciclo biogeoquímico. Então, o carbono que é produzido aqui, o nitrogênio que é produzido aqui, ele vai perpassando toda essa cadeia, ao passo que um indivíduo vai se alimentando do outro, até chegar nos decompositores que auxiliam ainda mais essa ciclagem desse nutriente, devolvendo ele para o meio ambiente, devolvendo ele para o solo ou para a atmosfera, tá bom? Então, com esse conceito dado, vamos falar um pouco sobre o ciclo do carbono. Então, o carbono é um elemento químico presente em todas as moléculas orgânicas. Se você olhar aqui para os carboidratos, para os aminoácidos e para os lipídios, você vai ver que todos eles possuem carbono, né? O carbono aí que é a molécula-chave da química orgânica, para vocês que estão estudando química orgânica, né, já devem ter visto isso. Então, como é que esse ciclo ocorre? Aqui está a visão geral desse ciclo e a gente vai ver parte por parte, ok? Então, para ser mais didática, vamos começar aqui do CO2 atmosférico. Então, esse CO2 que está presente na atmosfera, ele é incorporado pelos produtores através da fotossíntese. Então, as plantas, elas capturam esse CO2 e utilizam dentro do processo de fotossíntese e acabam armazenando esse carbono no seu corpo em diversas estruturas, né? Nos carboidratos e em outras moléculas que são essenciais para essas plantas. Os herbívoros, né, que são os consumidores primários, eles incorporam carbono através da alimentação. Lembra que eu falei para vocês que, né, os átomos de um ser vivo vão perpassando para outro através da cadeia alimentar? Então, é justamente isso aqui que acontece. Quando o herbívoro ele se alimenta dessa planta, ele acaba absorvendo o carbono que essa planta havia absorvido anteriormente, tá certo? E isso vai perpassando por toda a cadeia. Então, o consumidor secundário, ele acaba assimilando também o carbono desse herbívoro e o terciário acaba assimilando o carbono do secundário e assim por diante. Os seres vivos, eles também devolvem carbono para o ambiente através da respiração, das excretas e quando eles morrem. Então, quando os seres vivos realizam a respiração, eles devolvem também carbono para a atmosfera em forma de CO2. Então, só uma coisa aqui que é importante destacar
que as plantas também realizam o processo de respiração. Às vezes é uma confusão comum que os alunos, e às vezes até professores de biologia têm, de achar que plantas só fazem fotossíntese, mas não fazem respiração celular. Elas fazem ambos os processos, ok? Então, além de devolver esse CO2 para a respiração, ou melhor, o carbono através da respiração, esse carbono também é devolvido através das excretas, então das fezes e de outros excrementos, e quando esses indivíduos morrem. Por quê? Aqui entram os seres decompositores. Como eu tinha falado no slide de cadeia alimentar, esses seres decompositores eles acabam se alimentando, né, dos corpos desses seres vivos depois que eles morrem e acabam ciclando as moléculas daqueles seres vivos no ambiente, né? Então, os micro-organismos decompositores nesses processos de ciclos biogeoquímicos, eles são altamente importantes, porque ao passo que eles se alimentam, né, desses seres vivos, eles ciclam a matéria, decompondo ela e devolvem também carbono para o ambiente, aqui também na forma de CO2 atmosférico. Então, esse aqui é o ciclo do carbono. É um ciclo relativamente simples, quando a gente compara a outros ciclos, como é o exemplo do ciclo do nitrogênio. Então, o nitrogênio, ele está presente no nosso ambiente, principalmente em forma de N2, que é o gás nitrogênio. E esse gás nitrogênio, ele compõe cerca de 79% do ar atmosférico. Então, boa parte do ar atmosférico é composto por um, por um gás nitrogenado. Não, melhor, gás nitrogênio. Então, por que esse nitrogênio é tão importante? Esse nitrogênio, ele faz parte da composição de diversas moléculas, como as proteínas. Quando a gente olha aqui para os aminoácidos, a gente tem um grupo amino que contém nitrogênio, e também nos ácidos nucleicos. Quando a gente olha para os nucleotídeos, a gente vê aqui quanto de nitrogênio tem nas bases nitrogenadas desses nucleotídeos. Apenas relembrando, né, para quem aí está com alguma dúvida. Os aminoácidos, eles são os componentes básicos para as proteínas, enquanto os nucleotídeos são componentes básicos para os ácidos nucleicos, ok? Então, aqui, eu tenho uma visão geral do ciclo do nitrogênio. Vou avisando previamente que esse é um ciclo um pouquinho mais complexo. Então, se você precisar, pausa o vídeo, volta um pouco, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários ou falem comigo através do Google Sala de Aula, ou então através do grupo do WhatsApp, né? Vocês têm os meus contatos, tá bom? Então, vamos aqui ver parte por parte, tá bom? Então, para ser mais didática, vamos começar aqui do N2 atmosférico, do nosso gás nitrogênio. Então, esse gás nitrogênio que está aqui na atmosfera, ele vem para o solo através do processo que a gente chama de fixação de nitrogênio. Esse processo de fixação, ele é realizado por bactérias livres no solo, normalmente cianobactérias, e por bactérias fixadoras de nitrogênio presentes nas raízes de leguminosas. Quem são essas leguminosas? Leguminosas é um nome comum que a gente usa para plantas da família Fabaceae. Inclusive, essa família Fabaceae já foi chamada de leguminácea, mas hoje em dia a gente usa mais esse nome Fabaceae aqui para falar dessa família. E quem são essas fabáceas? São grandes conhecidas da gente, né? Um exemplo de fabácea é o feijão, tá todo dia aí na nossa alimentação, além da soja e a ervilha. Existem diversas outras plantas que fazem parte dessa família, mas a gente vai pensar, sempre quando você pensa em fabácea, tenta pensar nessas três aqui, que elas são as mais famosas, ok? Então, qual a relação dessas bactérias fixadoras e essas fabáceas, né? Também. Se vocês viram a aula de relação ecológica, creio que vocês lembram que eu falei que existia uma relação ecológica dentro desse ciclo do nitrogênio, né? Uma relação de mutualismo,
né? Um mutualismo obrigatório, também chamado de simbiose. É uma relação, um exemplo que eu até citei, é a relação existente entre as bactérias do gênero Rhizobium e as leguminosas. Então, que relação é essa? Existe, quando você olha as raízes de uma leguminosa, você pode encontrar esses nozinhos aqui que a gente chama de nódulos. Então, o que consistem esses nódulos? São um aglomerado de bactérias do gênero Rhizobium. E como é que esse aglomerado foi né, ser feito aqui? É o seguinte, esse gênero de bactérias Rhizobium, eles vivem no solo, e quando eles encontram raízes de leguminosas, essas bactérias acabam adentrando pelos pelos absorventes, penetrando nas raízes, invadindo as células dessas raízes. Elas acabam indo para o interior dessas células e se reproduzindo diversas e diversas vezes dentro dessas células. O que acaba, então, por formar esses nódulos. E por que esses nódulos são tão importantes assim e existe uma relação de simbiose entre as leguminosas e essas bactérias do gênero Rhizobium? É porque é o seguinte, as plantas, elas não conseguem absorver o nitrogênio na forma de gás nitrogênio atmosférico, do N2. Então, essas bactérias ajudam com que essas plantas tenham, que elas consigam obter nitrogênio justamente por fixarem esse nitrogênio e ajudarem no ciclo do nitrogênio para outras plantas também. Então, o que essas células, ou melhor, o que essas bactérias ganham em troca? Elas ajudam a fornecer nitrogênio para a planta e para o solo que essa planta está, enquanto a planta, a leguminosa, fornece parte do alimento dela, parte dos produtos que ela realiza da fotossíntese, para essas bactérias. Então, é uma relação de mutualismo, é boa para todo mundo ganha. E é uma relação obrigatória, então, as leguminosas e os rizóbios têm que fazer esse tipo de relação para conseguirem sobreviver, ok? Então, bem, depois do processo de fixação, as bactérias Rhizobium das raízes leguminosas e as bactérias livres, elas acabam liberando no solo amônia, né? NH3, que aqui, como a gente pode ver, tem nitrogênio. Então, o que acontece com essa amônia? Parte dela acaba sendo absorvida por algumas plantas. Algumas plantas conseguem absorver, assimilar amônia, né? Outra fonte também de amônia, além do processo de fixação, vem da excreção dos seres vivos, das excretas deles, assim como de sua morte, justamente por causa dos micro-organismos decompositores, que quando degradam a matéria dos seres vivos, acabam liberando amônia no ambiente, ok? Sim, outra coisa. Essas plantas aqui que já absorvem amônia, elas já podem passar esse nitrogênio para os herbívoros através da alimentação. Lembrem-se sempre, esses átomos de nitrogênio, carbono e o dos outros ciclos biogeoquímicos, eles vão perpassando através da cadeia alimentar, tá bom? Então, isso aqui. Então, após a fixação, o nitrogênio, como eu falei, é disponibilizado na forma de amônia ao ambiente, ao solo. E, como eu já havia falado, parte dessa amônia é absorvida por algumas plantas. Porém, existem outras plantas que não conseguem absorver essa amônia. Então, eu preciso transformar essa amônia em outro tipo de composto para que as plantas consigam absorver esse nitrogênio. Então, por isso, algumas bactérias que também estão presentes no solo realizam um processo que a gente chama de nitrificação, que ele tem como objetivo transformar essa amônia aqui em nitrato, tá bom? Então,
Como ocorre esse processo de nitrificação? Esse processo ele pode ser subdividido em duas partes. Então, vamos ver aqui os estágios da nitrificação. O primeiro estágio é a nitrosação. Então, o que acontece nesse estágio? A amônia ela é transformada em nitrito. E esse processo, essa transformação da amônia em nitrito, é realizada por bactérias do gênero Nitrosomonas. Então, essas bactérias elas captam a amônia do ambiente e acabam quebrando essa amônia e liberam no ambiente nitrito, o íon nitrito. Só que muitas plantas não conseguem absorver o íon nitrito. Então, o que acontece? Outro processo, que é o da nitratação. Então, na nitratação, ocorre a transformação do nitrito em nitrato por bactérias do gênero Nitrobacter. Então, essas bactérias, elas captam nitrito do ambiente, captam do solo, quebram essa molécula de nitrito e acabam liberando no ambiente nitrato. E o nitrato é uma forma que as plantas conseguem absorver o nitrogênio facilmente, Então, esse nitrato fica disponível no solo e as plantas, através da absorção de água pelas raízes, conseguem obter esse nitrato. Então, bem, depois do processo de nitrificação, o nitrato ele pode ser então absorvido pelas plantas através das raízes. Mas parte desse nitrato ele não é absorvido pelas plantas. Ele é captado por outras bactérias que a gente chama de bactérias desnitrificantes. Um exemplo dessas bactérias são bactérias do gênero Pseudomonas. Então, o que é que elas fazem? Elas pegam esse nitrato, elas absorvem esse nitrato, degradam ele e transformam ele novamente em N2. E esse N2 retorna novamente para o ambiente. Esse processo aqui com essas bactérias é chamado de desnitrificação, tá certo? Então, relembrando, parte do nitrato da nitrificação pode ser absorvido pelas plantas através das raízes, enquanto outra parte é captada por bactérias e volta a ser N2 e volta para o meio atmosférico, ok? Então, é isso. Essa é a primeira parte da nossa aula, tá bom? Na próxima parte, a gente vai ver um pouco sobre os ciclos do oxigênio, do fósforo e resolver algumas questõezinhas, tá bom? Então é isso e até mais.